Fala galera, beleza? Terra do Futebol Oficial, o teu canal de futebol tá de volta na área. Eu sou o Nando Terra e a gente tá aqui com a análise das quartas de final da Libertadores, jogo entre Grêmio e Santos que acabou de terminar lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Tem bastante coisa para falar desse jogo. Foi um jogo bem atípico por parte do Grêmio, uma grande partida por parte do Santos. Tem bastante análise para a gente fazer. A gente vai fazer aquela análise top, sem pressa, como sempre, para vocês, tá bom? Antes de mais nada, galera, tu mesmo aí ó, que tá assistindo não tá inscrito, ou tu que já tá inscrito, liga pros amigos e diz: se inscreve lá no Terra do Futebol. Aqui embaixo é de graça, tá? Não paga nada, é YouTube, galera, vamos lá, tá bom? Não esquece de deixar também o teu like, teu joinha aí para fortalecer bastante o canal, para que o YouTube nos jogue para mais gente, a gente consiga aumentar o nosso alcance aqui do canal, que está crescendo. A gente está devagarinho, mas está crescendo sempre, constantemente, aumentando nossos números, aumentando as nossas estatísticas aí dentro do YouTube. Tá bem legal, galera. Uma hora eu passo para vocês com mais precisão aí como é que tá o nosso crescimento. Tá bem bacana, tá bem legal, tá de uma forma sustentável, bem alicerçada, né? O nosso crescimento através de análise tática, de conhecimento de futebol, tá bom? Então te inscreve aí, galera, não te esquece, tá bom? Não sai daqui sem se inscrever no canal, por favor. Traz a tua galera pra cá, compartilha nos teus grupos de WhatsApp, de Face, chama os amigos e vamos meter essa resenha todo mundo junto e vamos alcançar esse Brasilzão todo aí, se Deus quiser, tá bom, galera? Muito obrigado, conto com vocês. Não esquece, depois que acabar esse vídeo aqui, essa análise, que vocês vão estar com o sangue ali bombando da análise do Nando, aí vocês vão lá no Instagram e sigam os nossos apoiadores, a galera que está com a gente e apoiou aqui a nossa caminhada desde o início, que traz coisa bacana para vocês também lá no @uselapegada, @espaçorache e @atelier_chama. Sigam eles lá, vocês vão curtir pra caramba o que o pessoal tem pra te oferecer e depois de ser inscrito, porque quem tá inscrito lá, a hora que falar com eles, quando quiser um produto, um serviço, uma coisa, vai ver que vai ter um atendimento completamente diferenciado, tá bom, galera? Garanto tudo que tem lá pra vocês, são pessoas conhecidas aí, de muitos de vocês que estão assistindo também, tá? Com produtos e serviços de primeira linha, beleza? Vamos pro jogo então, galera. Pessoal, Grêmio e Santos. Nosso amigo Fernando Eifler cravou como seria esse jogo, que seria um jogo de muita dificuldade, que seria o duelo mais complicado para o Grêmio ao longo dessa trajetória invicta aí dos 16 jogos que o Grêmio estava, com 17 agora invicto, né? Mas até então, antes do jogo 16, e ele acertou na mosca, né? O jogo foi complicado, realmente o Grêmio não tinha enfrentado dificuldades em uma marcação tão bem encaixada quanto o Santos conseguiu fazer hoje, mesmo tendo a surpresa de última hora do Sotel, um dos seus grandes jogadores, ficar de fora por conta do bichinho lá, né, pessoal? E eu acho que isso acabou até favorecendo o time do Santos na parte no que diz respeito à contenção do time do Grêmio, né? Teve bastante coisa pra gente olhar hoje em circunstâncias que o Grêmio ainda não tinha passado nessa temporada, ainda não tinha enfrentado um bloqueio, uma marcação tão bem encaixada, anulando seus pontos fortes, né, os pontos fortes do Grêmio e ressaltando os pontos fortes quando o Santos retomava a bola, que era aquele contra-ataque rápido, arisco, puxado pelos pés do Marinho sempre, uma dupla de volantes que um atuou bem, né? Que acabou sendo expulso o Lucas Veríssimo, a gente vai falar depois disso. Aliás, o Diego Pituca, desculpa, Lucas Veríssimo, zagueiro, também foi muito bem, mas o Diego Pituca foi muito bem, foi o craque do jogo, na opinião de muitos aí. Não tenho certeza quem eu elejo como craque do jogo, mas eu elejo a uva do jogo, é o Jobson do Santos, né? Que jogador ruim, cara. Pelo amor de Deus, que jogador ruim. Ele é muito fraco. É um jogador que, impressionante, a bola chega nele, toca no pé dele e quebra. Quebra tudo, é um jogador que até se movimenta bem, se apresenta bem, mas né, não vou ficar aqui tocando pau no cara também, pobrezinho. Galera, o jogo começou com o Grêmio tentando povoar muito o campo do Santos, mas o Santos
imediatamente ao jogo começar, o Santos já começou o jogo com a marcação muito bem encaixada e não desencaixou mais até o final do segundo tempo. Conseguiu manter o meio-campo do Grêmio meio estéreo, meio sem conseguir fazer sua troca de bola, sem conseguir acionar os seus laterais. O Diogo Barbosa hoje teve muito abaixo para mim. O Diogo Barbosa já é a segunda partida seguida onde eu vejo ele abaixo, mas hoje ele ficou devendo muito. Ficou correndo atrás dos atacantes do Santos, fez faltas fortes e até desleais em algum momento. Uma falta logo no início do jogo no Marinho, onde ele vai para não perder a viagem, mas ele, ao que parece, nem tentou a bola, só deu uma lavrada no Marinho. E ali eu acho que ele começou a se desestabilizar e ficou muito aquém do Diogo Barbosa que a gente conhece hoje, da sua produção ofensiva e até com alguma qualidade defensiva. Hoje não, hoje passou muito do jogo do Santos nas costas dele, ele não conseguiu produzir ofensivamente. Pessoal, o Santos, aos 15 minutos, 15, 20 do primeiro tempo, o Santos assume o controle do jogo. A tomada das ações, a iniciativa das ações do jogo passou a ser pelos pés do Santos, pelas jogadas do Santos. O Santos conseguia conter o Grêmio, como eu já falei aqui, e sair para o jogo, agredir de uma forma rápida, de uma forma insinuante, como é característico desse time do Santos. Não correu grandes riscos no primeiro tempo. O primeiro tempo, aos 36 minutos, o Santos consegue abrir o placar. Alô, gurizada do Dibre da Vaca! Hoje vai ter um bloco especial para criticar o Vandeco, eu acho, né? Alô, Denilson, alô, Fernando Eifler, Arthur, Rodrigo, aquele abraço aí para os guris do Dibre da Vaca, que hoje vão se fartar porque o gol do Santos nasce numa lambança do goleiro Vanderlei, que eu tenho elogiado, eu sempre fui crítico do Vanderlei, acho que não tem o tamanho do goleiro para vestir a camisa 1 do Grêmio, mas ele vinha muito bem, andou fazendo milagres, inclusive nos últimos jogos, só que foi uma lambança o gol do Santos, foi uma borboleteada clássica, daquelas como a gente chama. O goleiro do Santos, ele sai mal e tenta dar um soco na bola, a bola respinga na frente no pé do jogador do Santos, que dá um balãozinho pro meio da área, cai no pé do outro jogador do Santos, que o Caio Jorge, que só escora ela pro fundo da rede, sem pensar quase. Ele pegou de primeira essa bola, enfiou lá, não tinha goleiro, aí no Mateuzinho quase tentou salvar essa bola em cima da linha, mas faltou altura, né? Piadinha malandra. E isso aí, e termina o primeiro tempo assim, galera. 1-0 Santos, o Grêmio sob controle do Santos, completamente dominado. O Kahneman já mostrando alguns temperos, e aí na volta pro segundo tempo eu acho que o Kahneman é sacado pelo técnico Renato Gaúcho por uma maneira de preservar o seu time, de não correr riscos de perder o jogador durante o segundo tempo, que o Kahneman já estava bem nervoso com alguns lances, estava um pouco afoito, talvez sem ritmo, sem um pouco do timing de bola nas entradas, chegando um pouco atrasado. Então ele saca o Kahneman já no intervalo e volta para o segundo tempo com o David Braz, que fez boa partida no lugar dele, para o segundo tempo. O Grêmio volta, né, tentando acelerar o jogo, tentando tocar mais rápido a bola, tentando acionar os seus laterais, coisa que não tinha conseguido fazer, como eu falei no primeiro tempo, mas ele tá com a iniciativa, ainda sem efetividade, não consegue tocar com precisão a bola, não consegue fazer uma composição de jogada de mais de 4 ou 5 toques na bola sem ter uma interferência de algum jogador do Santos. A dupla de volantes do Santos, eu detesto o Jobson, acho o Jobson um jogador muito ruim, não quero ficar aqui pegando no pé do cara, mas acho ele muito ruim. Mas os volantes do Santos, ele inclusive, conseguiram fazer a contenção no meio campo, e eu já vou dizer aqui o porquê, pessoal, porque hoje o Grêmio sentiu muita falta do Jean-Pierre. É fácil vir aqui, ficar criticando e falar de quem não estava jogando, é fácil, mas eu quero mostrar com o exemplo do jogo de hoje o que esse canal vem falando. O Fernando Eifler falou no pré-jogo, eu falei nas últimas 2, 3 análises do time do Grêmio, eu falei quanto à questão do Pinares não ser jogador para substituir o Jean-Pierre no que se diz respeito à função, à posição, ao camisa 10, a armação de jogo. Pinares não é um armador, ele não tem instinto de armador, ele não tem qualidade de armador, ele não tem
Armador é uma posição muito peculiar. Goleiro, camisa 10 e camisa 9, tu tem meio que nascer ou não. Goleiro até se faz, mas camisa 10 e camisa 9, tu tem que nascer. Papai do céu te manda pra terra e diz assim, tu é 9, tu é 10. O Pinares não é 10. E mesmo que fosse, ainda teria uma característica muito diferente da do Jean-Pierre. Pinares é um jogador mais do embate 1 para 1, de arrastar mais a bola, de buscar mais a individualidade. E hoje o que faltou para mim foi exatamente o que o Jean-Pierre é o mais diferenciado de todos. Faltou um cara para pisar em cima da bola, aquele 10 clássico que tá vendo que a coisa não tá dando certo e pisa em cima da bola, aciona e coordena os seus companheiros, distribui a bola, compõe jogadas, aquela movimentação dele rotativa do Jean-Pierre combinada com o Mateuzinho, com o Maicon, como foi no último jogo também. Hoje não aconteceu, o Maicon esteve muito abaixo. O Mateuzinho hoje estava muito preocupado em deixar um pezinho, em levar um pontapézinho e ficar reclamando. Isso foi uma das coisas que eu acho que também prejudicou o Grêmio a partir do final do primeiro tempo, no decorrer do jogo até o final. O Grêmio começou a ficar muito destemperado. O Grêmio, que é tão copeiro, hoje caiu nas artimanhas do time adversário do Santos, né, que marcou bem o Grêmio e depois soube dar uma catimbada por ver que o Grêmio estava um pouco destemperado. O Santos até então, o Santos não catimbava o jogo. Quando ele viu que alguns jogadores do Grêmio estavam com um certo destempero emocional, um desequilíbrio emocional, o Santos começou inteligentemente a trabalhar isso também, né? Tanto que até dá uma fogueira no segundo tempo ali, num lance ali que teve uma expulsão do VAR. O VAR, eu ia fazer uma menção no VAR, mas eu desisti, tá, pessoal? Porque o VAR inteligentemente, perfeitamente retirou a expulsão do jogador gremista no segundo tempo. Porém, o VAR deixa de analisar muita coisa. O VAR tem 2 pênaltis para o Santos, na minha opinião. Eu não consegui, a televisão não mostrou o replay do segundo, que é uma bola que o cara dribla, acho que o Vitor Ferraz, e o Vitor Ferraz põe a mão no peito dele. Me pareceu o pênalti, mas eu gostaria de ter uma revisão do VAR, né? Que fosse para me mostrar que não foi pênalti. Agora, no primeiro tempo, quando tá 0-0 ainda o jogo, o Marinho deita o Kahneman a drible e o Marinho valorizou muito o lance, a meu ver, por isso não foi dado pênalti. Mas houve sim a falta do Kahneman. O Kahneman se desequilibra, se estabaca no chão no segundo corte do Marinho e quando o Marinho vai passar por ele, ele põe o braço aqui e impede a passagem com a mão no peito do Marinho aqui, pênalti que o VAR não deu. Então acho que o VAR acertou magnificamente ao retirar a expulsão do jogador gremista, mas eu acho que em alguns lances era obrigatório que se fizesse no mínimo a checagem pessoalmente do juiz lá na casinha do VAR, lá na beira do gramado, que não foi feito. Mas, passado isso, pessoal, o Grêmio no segundo tempo, como eu estava falando, começa a mexer depois de começar a acelerar o jogo. Ele retira o Maicon e o Luiz Fernando para botar o Darlan e o Ferreirinha. Isso dá uma pequena melhorada, o Darlan dá uma agilizada no meio de campo do Grêmio, dá uma organizada também, o Mateuzinho se solta mais e aí vai de novo a menção a minha eterna discussão lá com o Fernando sobre assim que o Maicon sai do jogo, o Mateuzinho se solta mais, se desprende mais, começa a ter mais volume de jogo e a entregar ao Grêmio mais volume de jogo, né? O Ferreirinha veio por alguns... não veio numa jornada tão boa hoje, mas entrou já tentando com vontade, instigando, e isso passa para os seus companheiros também. O PP estava muito bem vigiado hoje o jogo inteiro, não jogou mal, mas não saiu muita produção do lado dele, porque ele estava muito bem vigiado, acompanhado, com dobra de marcação muitas vezes. O Diego Souza, para mim, nitidamente não jogou nada, que vai dar outro bloco dos guris do time da Vaca criticando o Diego Souza, mas para mim hoje ele sentiu muita falta do Jean-Pierre, porque o Jean-Pierre e o Diego Souza, e eu vinha falando isso nas últimas análises de Grêmio, sobre como eles estavam se encontrando na mecânica de jogo e combinando muitas vezes a troca de posicionamento. Daí pra frente, galera, o técnico Renato para mim cometeu alguns vacilos, tá? Ele tira o Pinares para colocar o Everton. O Pinares não estava bem no jogo, mas o Everton não fez
coisa alguma no jogo. O Everton é mais um inútil dentro do Grêmio. E como eu fiz um vídeo bem brabo sobre Internacional, eu também não vou conseguir esconder que já me subiu o sangue. Eu detesto esse tipo de coisa, sabe? Entrar o Everton num jogo que tava perdendo, precisando virar, contra um time que tá melhor do que tu, que tá te marcando bem. Quando tu tá bem marcado, o que tu precisa? Tu precisa sair da marcação, tu precisa tomar a frente, ter embate físico com o zagueiro, correr mais do que os outros. E aí não é o Everton que vai fazer isso, me desculpe. Não acho um mau jogador, mas acho um jogador muito pouco produtivo, um jogador que não tem mais uma grande capacidade física, joga muito no seu nome, na sua fama e pouco no que apresenta. Então assim, ó, Renato, hoje foi cagada tu tirar, porque uma coisa o Pinares tem, o Pinares ele é intenso, ele participa, ele busca jogo, ele dá passe, ele sabe, ele não é armador, ok. Ele não encontrou ainda também essa posição no Grêmio, mas ele tenta, ele não se esconde do jogo. Isso pra mim é uma característica que faz com que qualquer jogador possa vir a dar certo. Se ele não é participativo, se ele não busca o jogo, se ele se esconde do jogo, não tem como dar certo por menor que seja. Por isso acho que foi uma cagada botar o Everton e ficar com um a menos em campo. Porque foi isso que aconteceu quando o Everton entrou. E aí o Grêmio começa a fazer pressão, mas em nenhum momento do jogo o Santos perdeu o encaixe da sua marcação no Grêmio. Ele se recolheu no segundo tempo e aceitou a pressão imposta pelo Grêmio, porque não teve muita opção, é verdade. Mas o Grêmio em nenhum momento entra dentro da área do Santos e leva algum perigo de dentro da área de conclusões, seja bola aérea, seja por baixo, seja por composição de toque de bola. Não houve isso, o Grêmio não conseguiu. O Grêmio consegue seu gol de empate no último lance da partida, num pênalti, que eu até acho que pela regra nova, eu não daria, pela regra do futebol sem orientações, aquilo não é pênalti. Mas pela orientação atual que existe da arbitragem hoje, é pênalti, ok, não vou discutir, pênalti, claro, beleza, pegou na mão, desviou a trajetória da bola que ia para dentro da área. E o Diego Souza pega a bola, chama a responsabilidade para ele, põe lá dentro da casinha, 1-1. Grêmio sai com um grande resultado da Arena pelas circunstâncias do jogo que se apresentava. Precisa ir à Vila semana que vem com o Jean-Pierre, ganhar de 1-0 e estar classificado para as semifinais da Libertadores. Creio que seja o que deva acontecer. Acho que o Grêmio classifica se conseguir corrigir os seus erros. Se não, vai ficar pelo caminho, porque o Santos se mostrou um time muito inteligente, soube jogar o jogo, soube evoluir na hora que precisava, soube se dosar dentro da partida e soube seguir à risca as instruções do seu técnico Cuca, que armou uma arapuca direitinho pro Grêmio, e o Grêmio caiu que nem um patinho nessa arapuca hoje e se salvou com esse pênalti no final, porque se salvou inclusive de ter perdido de 2-3-0. E eu não vou aqui dizer que o Grêmio fez uma partida horrorosa. O Santos foi muito bem e anulou as individualidades e o jogo coletivo do Grêmio. Então eu acho muito mais méritos hoje do Santos do que pecados do Grêmio. Tem falhas do Grêmio, tem coisas a serem observadas, corrigidas? Tem, mas que eu acho que vão fazer até bem pro Grêmio, que vai dar a oportunidade dele corrigir certas coisas, porque... Então galera, tive que fazer uma pequena edição no vídeo, tive que cortar um pedaço ali que eu falei besteira. Mas como eu estava falando para vocês, acho que as dificuldades impostas pelo Santos hoje no Grêmio se refletirão em coisas boas, em correções que o Grêmio não tinha como fazer antes, por não ter encontrado ainda um adversário tão à altura e que fosse tão inteligente taticamente para anular as ferramentas que o Grêmio tem no seu time. Né? Então acho que o Grêmio tem total condição de ir à Vila Belmiro na semana que vem e classificar. Né? Mas para isso vai precisar jogar o seu futebol e vai precisar ele fazer o que o Santos fez com o Grêmio hoje. Vai precisar se impor, vai precisar desde o início do jogo ir lá na Vila, impor seu futebol, impor seu toque de bola e sua qualidade superior sim do time do Grêmio para poder passar. Lembrando que a Libertadores é mata-mata, não dá para cochilar, né? E não vamos reclamar, eu pelo menos não vou reclamar, se tiver jogadores poupados no final de semana no time do Grêmio, em virtude de uma decisão que pode levar o Grêmio a ser novamente um dos 4 melhores da América, se passar a semana que vem pelo Santos. Beleza, galera? Essa foi nossa análise, tá bom? Não te esquece, te inscreve no canal! Valeu, gurizada! Fui!